governo de São Paulo regrediu todo o estado à fase vermelha, a mais restritiva da quarentena. A medida entra em vigor na primeira hora do próximo sábado e deve permanecer até o dia 19 de março. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória. A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, estabelecimentos como padarias, mercados e farmácias, além de escolas e atividades religiosas que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais. Shoppings, academias, restaurantes, bares e comércios não podem funcionar. A mudança na classificação do estado ocorre para tentar conter o avanço da pandemia no país após São Paulo bater recorde de mortos por Covid-19 e internados com a doença. A gestão estadual também antecipou para as 8 da noite o início do chamado toque de restrição. A medida entrou em vigor inicialmente das 11 da noite às 5 da manhã, com o objetivo de coibir aglomerações e festas noturnas. Ainda ontem, o governador anunciou a ativação de 500 novos leitos para combate à pandemia. 339 leitos são de UTI Covid e outros 161 de enfermaria em hospitais estaduais, municipais e vinculados ao SUS, como Santas Casas e serviços filantrópicos. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, disse que foi pego de surpresa e não aceitará o fechamento, já que os dados e indicadores da cidade apresentam estabilidade. Nós fomos então surpreendidos com a medida do governo do estado em relação ao decreto da fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Primeiro eu quero deixar muito claro que eu sempre defendi e defendo que nossa cidade e nossa região seja analisada com os dados da nossa cidade e da nossa região. Em relação à pandemia, o próprio Plano de São Paulo identificou que a região de Taubaté, a qual pertence, São José dos Campos, a nossa cidade, de São José dos Campos, está em estabilidade em relação à doença. E na próxima avaliação do Plano de São Paulo, que teria sido ontem, nós teríamos progredido e não regredido para a fase vermelha. Infelizmente, agora é o governo do estado, então implementa um novo tipo de análise que leva em consideração todo o estado de São Paulo. Ao longo da pandemia, nossa cidade ficou fechada muito mais tempo do que, por exemplo, a Grande São Paulo. E neste momento, os dados da nossa cidade, repito, apresentam estabilidade. Você sabe que ao longo da pandemia, inclusive no início desse ano, eu não fugi da minha responsabilidade. Tampouco você da sua. Decretamos a fase vermelha antes mesmo do que qualquer avaliação do governo do estado. Nós temos responsabilidade. Por isso, que fruto de todas as ações que a prefeitura fez, como, por exemplo, a compra de respiradores no início da pandemia, a construção do hospital de retaguarda, todos os esforços das nossas ampliações de leitos no hospital municipal, todos os esforços realizados pela prefeitura e por você. Mais recentemente, por exemplo, com a aquisição dos testes por antígeno, o que nos dá muita rapidez para detectar a doença e, consequentemente, garantir o isolamento de cada cidadão, na hora. Isso não existe em outras cidades do estado de São Paulo. Então eu quero aqui compartilhar com você qual a minha decisão. Acabei de receber as informações do nosso comitê de enfrentamento, que é em quem eu confio, da nossa equipe, que, claro, também constataram a estabilidade da doença na nossa cidade e na nossa região. Ninguém aqui nega a gravidade da doença, mas existe a hora certa para fechar e a hora certa para permanecer com as atividades. Tudo indica que para a região de São José dos Campos, diferente do estado de São Paulo, este não é o momento do fechamento da nossa cidade. Portanto, o comitê me pediu até sexta-feira, então agora na sexta-feira, o nosso comitê de enfrentamento vai fazer mais uma análise. Tudo indica que vai continuar estável, essa nova análise, e nós vamos, inclusive, acionar a justiça, diferente do que nas ocasiões anteriores, onde nós fomos acionados pela justiça. Dessa vez nós acionaremos a justiça, mostrando os nossos dados, nossas informações da nossa cidade, na nossa região, inclusive do próprio Plano de São Paulo. Eu tenho a tela compartilhada na reunião de ontem com o governo do estado de São Paulo, onde ele mostra que a região de Taubaté, na verdade, deveria ir para a fase amarela e não regredir para a fase vermelha. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. A gente sempre defendeu e acreditou que o trabalho tem que ser feito por todos nós. E com a responsabilidade, nunca fugi das minhas responsabilidades, nunca neguei a gravidade da doença, mas repito, nós temos total condição para avaliar a hora de fechar e a hora de abrir.